Sejam bem-vindos ao Papo Nerd com Elas. Eu sou a Carolzita e hoje a gente vai falar sobre algo que todo mundo faz, mas ninguém admite sem sentir aquele friozinho na barriga, que é descansar. Você já parou pra pensar que a gente vive num mundo onde ficar de bobeira, ficar de boinha assim, parece um crime hediondo? Se você não tá produzindo, não tá estudando, não tá resolvendo algum BO, parece que você tá falhando na vida. Mas se eu te dissesse que a maior lição sobre o nosso mercado de trabalho atual não veio de um coach do LinkedIn, mas sim de uma elfa de mais de 1000 anos que adora colecionar feitiços inúteis. Bicha! Hoje vamos usar o anime de Frieren pra entender o porquê a gente se sente tão culpado por simplesmente existir fora do horário comercial. Vamos falar sobre urgência tóxica, o mito da produtividade e como estamos literalmente perdendo nossa vida curtíssima de humano trabalhando pra pagar boleto. Vem com a gente descobrir o porquê que o modo elfo de viver pode ser seu maior ato de rebeldia anticapitalista. Oi, gente, Nívia aqui, @perdida na nuvem. Eu sou bióloga e servidora pública e esse é um assunto que muito me interessa porque a minha forma de produzir quanto a trabalho é muito diferente, mas mesmo assim eu sinto também essa pressão capitalista, embora eu não trabalhe para gerar lucro. Aqui é a Cakes, eu sou jornalista, fiquei 10 anos trabalhando com hard news, então assim, a minha cabeça já foi pro espaço em relação a correria e produtividade, mas eu só queria dizer que a abertura da Carolzita me deixou muito bad vibes e depois me deixou muito revolucionária no final. Esse é o espírito desse cast, gente. E aí, pessoal, Tibi Martins na área. Eu sou publicitária, PJ, então vivo neste ambiente capitalista tóxico, né, que a gente tem que estar sempre produzindo sem escala de horários, porque o importante é a entrega. Meu Deus, cara. Bom, pra quem não conhece, gente, devia conhecer, porque é muito bom o anime de Frieren. Frieren é uma elfa que resolve, digamos que descansar depois de um longo período. É uma jornada muito grande, né? Afinal, é o título, né? Uma jornada para o além. Logo depois que ela percebe que os anos passaram, ela acabou perdendo amigos, porque afinal ela é uma elfa que vive milênios. A gente vê no anime, mesmo pra quem não assistiu no anime, sabe o conceito que elfo vive muito mais. Eu acho que alguns lugares falam que elfo é imortal, outros falam que realmente ele tem uma resistência muito maior do que a humana. E esse modo elfo de viver, eles têm uma percepção de tempo muito diferente, que faz assim, quando a gente pensa, traz pra nossa realidade aquele negócio de prazo, sabe? De você ter que ter prazos, prazo pra ontem, né? Eu preciso resolver algum BO pra ontem. Parece até um surto se um elfo existisse na vida real, não é mesmo? Eles têm uma concepção de tempo muito diferente, né? Porque na mitologia de Frieren e de algumas outras, o elfo, ele é imortal por causas naturais. Então, a ideia que eles têm de tempo, de urgência, eles não têm isso como a gente. Eles entendem tudo de uma forma diferente. E outro que trabalhou muito bem isso, uma outra obra de fantasia que trabalhou muito bem isso foi O Senhor dos Anéis, mas não necessariamente relacionado aos elfos, mas relacionados aos hobbits. O estilo de vida deles era muito diferente daquilo que era o padrão para as outras comunidades, para as outras pessoas, mesmo eles não sendo imortais, mas essa falta desse senso de urgência, essa coisa que dá sim para deixar amanhã e que existem outras prioridades na vida, tipo tirar uma soneca, isso é uma coisa bem legal, assim, eu poderia falar horas sobre tudo isso, mas vou dar espaço para as outras pessoas. Sabe o que me lembra muito? Eu não sei se vocês lembram daquele meme da Bruna Marquezine, falando que tem ódio de quem não tem senso de urgência. Caiu, sei lá, uma água em cima de você. Aí a pessoa, ai, caiu. Ao invés de pegar, não, pega um pano, limpa esse bagulho aí. Ô, Carolzita, mas vou te falar que isso é coisa muito, até de uma regionalidade, quando a gente fala de Brasil, isso é coisa de paulistano. Paulistano, a gente é muito acelerado. O carioca também vinha na ponta da faca. Isso. Eu viajei pra Maceió, gente, e assim, eu tava em outro pace em relação às pessoas, assim. Ah, o ônibus do passeio atrasou. E eu assim, gente, o ônibus atrasou. E o pessoal, atrasou, mas ele já tá chegando, tá tudo bem. Aí eu parei e eu falei, cara, eu tô de férias. Por que eu tô correndo desse jeito? É muito do estilo de vida e dessa coisa do produzir. E eu acho que Frieren traz ainda uma coisa interessante, que é essa dualidade entre ela ser quase apática
no começo da história, então ela é os dois extremos, assim, ela começa não se importando nada com fazer e tudo, e que ela chega num ponto de apatia mesmo em relação ao que está acontecendo. E aí, aos poucos, ela vai entendendo um pouco do equilíbrio, de se preocupar com a passagem de tempo, mas não na loucura. E eu acho que Frieren nos desafia isso, especialmente até nessa segunda temporada, assim. Tem episódios que as pessoas falam, não aconteceu nada. Eu assim, nossa, gente, graças a Deus não aconteceu nada no episódio. Era exatamente o que eu queria. Nada, só paisagem bonita e musiquinha de fundo, é isso. Tô na primeira temporada ainda, mas eu não me importo se aparecer algum spoiler ou outro, então fiquem tranquilas, meninas. Não, é só de contexto geral, Tibi, sem spoilers. A temporada nova tá até bem no começo, não tenho nem muito spoiler pra gente dar. É justamente por isso, né? Não tem grandes acontecimentos, é maravilhoso, gente, assim. E sem spoilers, assim, porque eles não existem, é perfeito. E aí, complementando justamente isso que a Cake está falando, é muito... a gente, principalmente em grandes metrópoles, vive num ritmo e a gente acaba tendo até uma exigência interna e com serviços muito maior do que em várias outras regiões. Então, quando eu trabalhava na Campus Party, a gente fazia evento no Brasil inteiro, né? E quando eu ia para algumas regiões longes de centros, né, ou de capitais, acabava que o ritmo era muito diferente. E eu ficava eu ficava ansiosa e eu ficava às vezes... Porque quando a gente monta evento, às vezes é tudo de ontem para ontem, né? E as coisas sempre muito atropeladas, ainda mais quando você trabalha com 7 eventos num ano, espalhados pelo ano, você tem que organizar 7 eventos num ano, é essa loucura, né? Então acaba que algumas coisas acabam acumulando. Mas eu percebia que o ritmo de alguns lugares era diferente. E até respeitar feriado. Então, uma vez a gente foi fazer um evento em Teresina, o evento começava na sexta-feira, quinta-feira era feriado, e o rapaz que imprimia a cenografia não trabalhou na quinta. E eu precisava da cenografia pronta na sexta, e ele não adiantou isso na quarta. E aí, eu desesperada, e eu assim, como assim ele não trabalhou? Só porque era feriado, ele tinha entrega para fazer? Ele não botou os funcionários dele para trabalhar por conta disso? Eu tô pagando. Vai, pelo amor de Deus! Não, a gente vê o quanto que a gente acaba sendo consumido por conta dessa cultura da urgência, né, que a gente tem. E aí eu comecei a assistir Frieren e no começo eu ficava com muita essa impressão do ser apática, né, das coisas acontecerem e ela tá ali só observando, tal. Mas da mesma forma eu fui fazendo a reflexão, né, como eu parei para pensar naquele momento do tipo, por que eu tô exigindo do cara? É feriado, o cara tá certo, né? Em vez de pagar hora extra em outras coisas, é uma urgência minha que eu tô jogando em cima de outras pessoas. E aí, quando eu via a Frieren naquela calma dela, vendo tudo acontecer, eu parava para pensar e falava assim, por que eu que tô me importando com uma coisa que não é responsabilidade minha? Eu tenho que deixar ver as coisas acontecerem, né? Da mesma forma que quando às vezes ela via os outros fazendo uma coisa errada, porque você tem que às vezes ver os outros fazerem coisas erradas e deixarem os outros fazerem coisas erradas, para que os outros também, digamos assim, ou aprendam as lições, ou andem, né? A gente fica sempre muito numa neura que acaba sendo prejudicial pra gente, tanto que eu tive que sair do emprego porque eu tava com burnout. É aquele meme de, se eu não fizer isso, o barco afunda. Aí chega uma imagem gigante assim, deixa o barco afundar, sabe? Tipo... Deixa, porque, e eu acho muito legal a gente estar falando isso no podcast, que são mulheres conversando, e a Frieren é uma personagem feminina também, porque eu acho que isso é muito de mulheres também, sabe? Eu acho que a gente vê muito mais homem sossegadão, assim, sabe? Tipo, a casa tá uma bagunça, é uma zona danada, o cara tá sentado jogando videogame, e aí eu fico, às vezes, com raiva, mas é uma raiva do tipo, eu queria estar mais assim, sabe? Eu queria me desligar, me abster mais, não ao ponto do caos, mas ao ponto de, tipo, cara, eu tô pilhando com coisa que não precisa. Isso é uma coisa estrutural que ela imputa que as mulheres elas precisam ter esse senso de controle, de organização. Então, é muito que uma sociedade molda a cabeça feminina para isso, e existe um fenômeno de sobrecarga feminina em relação a tarefas domésticas que, por mais que às vezes o homem, que o parceiro, que eles executem as coisas, só a parte de todo o planejamento do que precisa ser
ser feito, como e quando ficar a cargo da mulher, já é um motivo de estafa. Sim, total. Eu tenho uma amiga que ela tá com um filho pequeno e antes, bom, aqui temos mães, né, que vão saber explicar isso melhor do que eu, mas foi uma coisa que me marcou muito nessa questão desse peso da responsabilidade feminina que é imposto na gente, né? Então, quando a casa dela, quando o filho dela não tinha nascido, né, ela não estava grávida, ela conseguia manter uma certa organização na casa dela, considerável, mesmo tendo uma leve ajuda do marido, porque a mãe dela ensinou que a casa dela tinha que ser um brinco, assim, assim, assado, né? Veio dessa coisa da família. Uhum. E aí ela começou a surtar depois que o filho nasceu, porque ela não conseguia manter a casa em ordem. E aí ela demorou um certo tempo para virar e falar assim: eu tenho criança pequena, a casa vai ficar bagunçada. Eu não vou conseguir arrumar a casa do mesmo jeito que era antes de eu ter uma criança. Não existe casa arrumada com criança em casa. Não existe, gente. Não dá. Realmente é estrutural. É imposto, a gente é educada e criada não só pelos nossos pais, que às vezes os nossos pais se esforçam para não jogar essa culpabilização em cima do lado feminino, mas a sociedade toda acaba, sabe aquela coisa de, seu filho não aprender em casa, ele vai aprender na rua? Ainda assim, a sociedade acaba ensinando aquela mulher, ela tem que ser desse jeito, entendeu? Ela tem que ser desse jeito. Ela tem que pensar em tudo, ela tem que organizar tudo. É visto como uma qualidade. Uhum. É visto como uma qualidade, é algo para se exaltar numa mulher, quando, na verdade, eu acho que certas coisas são obrigatórias de qualquer adulto funcional, independente de ser homem ou ser mulher. Sim. Mas que quando um homem ele é um desleixado, desorganizado, isso não é visto com os mesmos olhos que quando uma mulher é assim. Isso com certeza não. E isso no trabalho também. Mas principalmente em casa, eu acho que a gente, mulheres, às vezes a gente tem que virar e falar pra gente mesma: tá tudo bem, não consegui arrumar hoje a casa, tá tudo bem, não consegui fazer tal coisa. E mesmo no trabalho, né? Mas aí é um processo. É um processo. E é muito curioso que, falando do anime, a gente vê muito disso na Fern, né? Que se torna a companheira ali da jornada da Frieren. Nesse momento, né? Porque a gente tinha um grupo de heróis que estava com a Frieren, agora ela está quase que sem querer formando um novo grupo ali. Uhum. E a Fern, ela tem muito isso, né? Até quando a gente conhece ela ainda criança, morando com o padre degenerado, ela que arrumava as coisinhas, ela cozinhava. Então, desde pequena, a Fern é ensinado a isso. E quando ela é colocada na realidade com a Frieren, e ela fica assim: senhorita Frieren, vamos lá, vamos fazer isso e tal. E a Frieren assim: pô, mas eu vou dormir mais um pouco. E a Fern assim: não, mas a gente tem que fazer. E se a gente não vai fazer tal coisa? E a Frieren, tipo, vamos, a gente vai. Não é que a gente não vai fazer, mas calma, tá tudo bem. Assim, é muito curioso que o próprio anime, dentro do contexto da narrativa e de sua própria forma, ele traz um pouco desse choque, até um pouco geracional ali também, né? A Fern, ela tem muito essa ânsia da juventude, né? De fazer as coisas. E a Frieren, ela já tá num pacing assim, assim, pro modo élfico, assim, 40 mais, sossegada, de boas, minha coluna dói, vamos com calma. Eu acho que a urgência dela é muito mais humana do que por ser da idade, entendeu? É porque realmente, tipo, cara, a gente vai mais. O nosso tempo é finito. A gente tem uma vida muito curta. Então, se não for, não for agora, não vai dar, entendeu? Tipo, você não vai aproveitar. Vamos ficar 6 meses nessa vila aqui, né? E a Fern assim: não, 6 meses não. Pelo amor de Deus, é porque, embora a Frieren seja a adulta e a Fern ainda seja uma menina, parece que muitas vezes a Fern é o adulto responsável do grupo, porque a Frieren acorda tarde, perde tudo, é desorganizada e faz o que quer, chega num lugar, ela não segue os planos, ela fala: nós vamos aqui, ali, depois, acolá, ela chega num lugar e fala: vamos passar 3 meses aqui, deixa todo mundo desesperado, né? Porque assim, ela vai muito vivendo conforme o fluxo. E a Fern: mas senhorita Frieren, a gente precisa fazer isso, a gente precisa ir a tal lugar, a gente não tem dinheiro. É meio que a Fern também trazendo ela para a realidade do mundo em que a Frieren vive, né? Porque embora ela seja tudo que ela é, ela ainda precisa de dinheiro, ela ainda precisa de teto, ela precisa se alimentar. Ela acaba sendo, que nem você falou, né? O adulto responsável, e ela acaba sendo o alicerce
e quem gera o direcional das coisas, digamos assim, racionais, né? É uma âncora, né, da realidade dela. Exatamente, racionais pela nossa visão, porque somos humanos. Quem sabe vamos viajar aqui no negócio. Se fosse um elfo assistindo o anime de Frieren, será que ele pensaria como a Fern como a mais madura? Exatamente. É uma questão de ponto de vista. Ele acha ela chata, provavelmente, né? Eu também acho. A gente entra na coisa do tempo, da relação do tempo que o anime tem, muito com o que a Carolzita trouxe no começo, que aí trazendo pra nossa realidade é meio assim, tá bom, não dá pra viver como a Frieren, porque nosso tempo é finito, mais pra Fern do que pra Frieren, mas é um pouco do que a gente tá fazendo com o nosso tempo, né, porque não é não fazer as coisas aproveitando o tempo, mas eu tô preenchendo só com trabalho, eu tô preenchendo só com responsabilidades, e aí de repente o lazer vira uma responsabilidade também, né, e aí eu até falo um pouco de rede social, comparação, porque se você tá de boa na sua casa olhando pro teto, você tá feliz. Você abrir o Instagram e está todo mundo no bloquinho otaku, aí você fica, poxa, eu poderia ter ido no bloquinho otaku. Você não sentiu falta daquilo até ver o outro fazer, sabe? Então tem... assim, é meio maluco, assim, né? Eu acho que depende também, porque eu já várias vezes me peguei, não me comparando, mas pensando, pô, ao invés de eu estar aqui descansando, olhando pro teto, eu poderia estar, sei lá, lavando uma louça. Eu poderia estar escrevendo um texto. Eu poderia, sabe assim? Parece que o ócio é proibido. Isso. O ócio é proibido, o descanso é proibido. Você o tempo todo tem que ser produtivo e mesmo quando a sua produtividade não é relacionada a trabalho, tudo na sua vida tem que ter um objetivo. Isso. Tudo você precisa de um objetivo e Frieren mostra muito isso, que você não precisa de um objetivo, você pode só aproveitar o caminho, que às vezes você não vai chegar naquele objetivo que você traçou, mas o percurso vai valer a pena. E se você vê em tantas obras, e inclusive na jornada do herói, você vê que o mais importante não é o final, é a jornada. Exatamente. São os amigos que a gente faz. São os amigos que fizemos pelo caminho. E Frieren, em teoria, até começa pelo final, ele começa já tirando um sarro dessa estrutura, né? Do tipo, já acabou, gente, a grande jornada contra o Rei Mago. Sim, já se foi. Mas até essa parte sobre objetivos, é engraçado que às vezes, e eu tentei colocar isso muito na minha vida depois de ver o anime, a Frieren, ela tem pequenos objetivos. Então, tipo, eu quero um grimório. Eu quero este grimório. Tenho que ficar 3 meses aqui, eu vou ficar 3 meses. Então são mais... Acho que tem muito de colocar grandes objetivos, do tipo, você tem que ser um gerente, um executivo, você tem que realizar grandes coisas. E a Frieren tá tipo, eu quero um negócio. Ela redefine as prioridades dela. Ela redefine os propósitos dela, as prioridades dela e vai devagarinho refazendo o caminho. Então, eu acho que isso vai muito de encontro também com uma pressão que as pessoas da nossa idade enfrentam muito, que é aquela coisa. Cara, você precisa casar, você precisa ter filho, você precisa ter a sua casa própria, você precisa ter o seu carro, você precisa já ter tido uma viagem internacional na vida. É o checklist do que você precisa ser para ser considerado um bem-sucedido e feliz, claro. E às vezes a vitória nossa é acordar e fazer um café. Uhum. Que vitória, mano! Gente, dia desses eu me senti o máximo porque ela veio no quintal. Quando eu consigo lavar o quintal é ótimo. Eu não sei se eu tive a impressão errada do anime até onde eu vi, mas uma das coisas que eu tenho de percepção é que assim, ela teve a primeira aventura com os heróis. E ali ela tinha um guerreiro, ela de maga, um clérigo. Não, certo? Não lembro se tinha mais alguém. Sim. Quase a Sociedade do Anel, só tinha menos gente. É. Faltou uns hobbits. E ali tem cada um seu tempo de vida diferente, seus objetivos diferentes. E ela acompanhou essa jornada deles e ela aprendeu um pouco com eles, mas ela aprendeu principalmente com aqueles que tinham menos tempo de vida do que ela, né? E agora ela tá revisitando os mesmos lugares. Ela tá refazendo o mesmo caminho com uma visão do passado. Então ela sempre tá lembrando o aprendizado que ela teve, porque certas coisas ela não vivenciou no passado e ela tá tentando aproveitar aquilo agora, porque ela perdeu antes. Então eu lembro de um episódio que eles estão num lugar lá que falam que o nascer do sol é muito belo e ela não quer acordar cedo.
cedo. E ela não acordou cedo na aventura com os heróis anteriores e perdeu o nascer do sol. E aí, dessa vez, ela faz questão de ver o nascer do sol. Mesmo com todos os problemas dela pra acordar cedo, ela faz questão de ver o nascer do sol. Por quê? Porque ela perdeu a experiência antes, ela perdeu a aventura, digamos assim, aquele momento com os amigos dela, porque ela estava focada em outras coisas. E aí, ela está tendo a oportunidade de repassar por esse caminho e poder aproveitar coisas que ela não aproveitou no passado. E aí, quando eu olho isso, eu paro para pensar justamente nisso. Às vezes a gente tá tão focado, que nem a Fern, em fazer um monte de coisa, e a gente para enxergar, a gente para de enxergar a beleza do que tá acontecendo no mundo, e a gente para de enxergar a beleza da companhia de com quem a gente tá. Total. A gente não tem a segunda chance, que nem a Frieren tá tendo. O ponto dela, até quando ela perde esse pôr do sol e até quando tem lá a chuva de meteoros também, o rolê dela é que tipo, eu vou no próximo. Que uns 50 anos, assim, um tempinho só. Então ela, no começo, ela não faz o esforço pela sensação de, como diria Renato Russo, temos todo o tempo do mundo. E ela sente isso. Ela fala, bom, eu vou depois. Ela só não entendeu que eles não estariam ali e não seria a mesma coisa sem eles. E aí eu acho que é muito disso que a Tibi falou. Acho que esse anime trouxe pra muitos de nós, assim, olhar pra exatamente o que a gente tá fazendo com o nosso tempo, assim. Pra mim pega muito o fato de que eu já perdi o meu pai, faz uns 6 anos que eu perdi o meu pai, e assim, todas as vezes que eu fiz, sei lá, hora extra no trabalho e não recebi, e eu ficava, putz, olha o tempo que eu perdi, que eu deveria ter ficado com meu pai, eu não vou ter mais tempo com meu pai, eu não tenho mais 1 minuto com meu pai, eu não tenho mais... Isso não vai voltar. E eu estava lá fazendo uma coisa que eu achei que valia a pena, mas assim, eu pesei direito, sabe? Eu poderia ter só ido pra casa ver filme com ele. Só que o ponto é que a gente não sabe, né? Quando a gente tá passando por aquilo, você não sabe. E aí o anime de Frieren faz assim, olha, já que você, humaninho desesperado, não sabe, tá aqui, ó, estou trazendo essa reflexão pra você, aqui, ó, mastigadinha, bonita pra você pensar. É aquele tipo de anime que eu falo que talvez não funcione com burros. Com certeza. Eu acho que até mesmo por conta de redes sociais muito rápidas, vídeos rápidos, consumo de conteúdo muito rápido, talvez algumas pessoas estejam perdendo até a capacidade de fazer interpretação das coisas, entendeu? Até fazer esse tipo de interpretação. Mas é real, a subjetividade ela tá perdendo espaço. As pessoas elas querem tudo explicado nos mínimos detalhes e você pode estar tendo um exemplo disso muito claro agora com Jujutsu Kaisen nessa temporada, que cada capítulo é uma aula, uma palestra Telecurso Jujutsu. para te explicar exatamente o fundamento por trás do feitiço de fulano de tal, porque tem que ser tudo explicado nos mínimos detalhes. Mas isso tem um motivo. Não, tem motivo, porque Jujutsu Kaisen é complexo, eu entendo, mas assim, eu tô dando só um exemplo, porque assim, a subjetividade se perde, as pessoas elas não conseguem mais interpretar por elas mesmas. Não, que eu tô falando de tudo ter que ser explicado. Sim, então quando elas não conseguem interpretar, né, quando elas não conseguem nem mesmo se dar o trabalho de parar para pensar e refletir sobre aquilo, elas já estão perdendo aí, porque às vezes a finalidade é justamente essa, fazer você parar, pensar, refletir, ver como de repente aquilo ali pode estar se encaixando na tua vida, na tua realidade, a mensagem que está querendo passar está se perdendo, porque saiu o autor ali, alguém na tela falando, olha, isso aqui é uma mensagem sobre luto, sobre vivenciar o luto. É o He-Man, né, falando, a lição de hoje foi... Mas isso, a gente bate até naquele ponto de que roteiros da Netflix estavam sendo feitos explicando excessivamente pontos, porque as pessoas vêm com o celular na mão. É isso que eu ia chegar. Exatamente. Então, assim, as pessoas não estão prestando atenção. E aí foi pros caralhos, né? Foi a última temporada de Stranger Things, que falava-se tudo que estava acontecendo na cena. Eu achei que ficou maçante. É terrível, terrível. E é de propósito. Então, mas é porque as pessoas estão em 2 telas. Parece a saga das 12 casas. Ele despertou o 7º sentido, ele não pode ter despertado o 7º sentido, ele despertou o 7º sentido, tipo, 15 vezes repetindo a mesma frase. Bom demais, viu?
Muito. Né, que você tinha, né, o último filme de Demon Slayer também, flashbacks excessivamente longos, te dando todo aquele contexto, né? Ai, gente, que saudade de teorizar em fórum. Realmente, cara, as pessoas estão ficando burras. Eu tô me incluindo nessa e me odiando por estar me sentindo burra também, sabe? De não conseguir interpretar. Não, meu amor, você não tá se sentindo burra, você tá cansado. Eu fico assim pensando, cara, e se daqui a alguns anos de muito conteúdo rápido, a gente vai olhar pra um filme dos estúdios Ghibli, ou um filme do Miyazaki, que tem muito esse tempo de pausa, esse tempo de admiração, vai olhar e vai achar um saco. Mas eu acho que isso já acontece. Então, a gente já está numa geração que está tendo um declínio. Pela primeira vez na história da humanidade, nós estamos vivenciando um declínio do que chamam de inteligência, da capacidade mental dos seres humanos. A gente está vivendo um declínio, porque hoje em dia é tudo muito fácil, tudo muito mastigado. Uhum. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, né, eu estou formada desde 2012, quando eu fazia faculdade, para eu poder fazer um trabalho da faculdade, fazer um artigo, fazer alguma coisa, embora já existisse internet, embora a gente tivesse smartphone já em 2012, a gente tivesse muitas facilidades, a gente ainda precisava recorrer a bibliotecas, às vezes até bibliotecas virtuais, mas você precisava fazer um trabalho extenso de pesquisa. Uhum. Hoje em dia, com inteligência artificial, você tem aquela informação muito rápida, mastigada na palma da tua mão em questão de segundos. Não necessariamente corretas, mas você tem ali a informação. Então, todo o percurso que você precisa fazer para obter o conhecimento, que faz parte, inclusive, daquilo que vai te tornar uma pessoa mais capacitada para alguma coisa, está se perdendo. E que vai também criar a sua capacidade de argumentar sobre aquele assunto que você está estudando. Você não vai dominar o fundamento quando você só cria atalhos. Hoje a quantidade de analfabetos funcionais só cresce, né? Eu acredito que com essa questão da inteligência artificial, a gente vai ter uma piora nisso, porque eu sei que a tecnologia tá aí para ajudar, mas tem algumas coisas que já são estudos que, por exemplo, toda vez que a gente utiliza mais de um sentido, a gente grava uma coisa melhor. E aí agora tem lugares que as crianças não vão mais escrever, vão ter tablets para digitar e para fazer as pesquisas online. Então aí você perde um pouco o sentido, né, o tato na hora do aprendizado, né, que é super importante quando a gente está crescendo pro cognitivo. A gente tem leituras, claro, tem que atualizar algumas leituras, porque algumas leituras são maçantes. Hoje tem outras leituras mais modernas, mais novas, que podem gerar o interesse da pessoa na leitura para um vestibular, por exemplo. A gente tem, né, mas a leitura é fundamental para o senso crítico, né? Então, tem uma parte ali que a própria estrutura social está emburrecendo as pessoas. Sim, mas é tudo em nome de ser mais rápido, entregar mais, tudo, essa aceleração, essa coisa de tudo tudo tem que ser imediato. Esse imediatismo, ele está colaborando para isso, né? As pessoas, elas querem resultados imediatos, ninguém quer mais esperar para nada, né? E assim, gente, eu trabalho em hospital com análises clínicas, né? A gente faz exames e a gente chega num ponto em que a gente lida com pacientes e médicos reclamando do tempo que eles têm que esperar para um exame, porque como assim vai demorar não sei quantos dias, ou vai demorar não sei quantas horas? É que você pode acelerar o sangue de reagir mais rápido no reagente químico, né? Não, assim, porque por mais que a gente tenha equipamentos hoje com velocidade de processamento, o analista ainda tem que pegar e olhar aquele resultado. E ele não tem só o teu, ele tem 500. E graças a bom Deus eu trabalho para o SUS, eu não trabalho para a rede privada. Graças ao bom Deus eu trabalho para o SUS, então eu não preciso fazer linha de produção, eu não preciso ter um indicador, como indicador de qualidade, de produtividade, a quantidade de exames liberados pelo meu setor, né? Eu faço parte da gestão. Porque Deus me livre, alguém me fala, olha, você tem 5 minutos para avaliar cada lâmina no microscópio. Vá para o inferno, tinha vezes que eu ficava 1h30. Isso quando eu era só analista, agora eu estou na gestão. É isso. Eu ia falar, inclusive, que eu acho que tá muito rápido, assim, às vezes você faz exame, 2 horas, tá voltando do laboratório. Eu falo, gente, incrível, incrível, incrível. Já acho incrível. Alguns sim, a tecnologia ela ajuda nisso, mas é justamente isso. Então as pessoas acham que ainda todos os exames eles podem ser
ser feito. O hemograma, por exemplo, é um exame que faz mega rápido. Se ele tiver que ir para o microscópio para fazer a análise morfológica manual, já vai demorar mais um pouco. Mesmo que essa análise morfológica ela seja digitalizada, ela ainda vai demorar mais um pouco. Mas são exames muito rápidos, mas alguns outros não, né? Por exemplo, a parte de microbiologia, onde você tem que esperar a bactéria crescer, ainda não inventaram uma forma da bactéria crescer mais rápido. Ela ainda precisa do tempo dela para crescer. E algumas bactérias, como por exemplo a bactéria da tuberculose, dependendo do meio de cultivo, ela pode demorar até 60 dias para aparecer. Cara. Você tem outras tecnologias. Tava vendo algumas coisas bem por conta do estudo, né, da polilaminina. Explicando, né, como que foi, como que saiu, né, o tempo que levou. Porque eu vejo muita gente em comentário, tipo, lendo, assim, só o título da notícia e, tipo, meu Deus, como se o cientista ficasse, sei lá, 8 horas ali no laboratório e, eureka, descobri, e pá, magicamente o bagulho saiu. E, assim, e muita gente se surpreendendo que, tipo, o estudo, se eu não me engano, acho que ela descobriu em 2016, alguma coisa assim. Tipo, faz muitos anos que já foi descoberto isso, que tem um processo muito longo de muitos anos desenvolvendo para ser testado em humanos. Ciência leva tempo, e isso é um outro problema que a gente está tendo agora com rede social, é que nem sempre a ciência, a velocidade da ciência, o método científico, ele vai acompanhar a velocidade de rede social. Estudo clínico é um bagulho que leva tempo. Não vai, então fica aquela quando não é assim que funciona. Se a gente for parar para pensar, até a Covid foi muito rápido, né? Comparado a tantas outras descobertas de doenças. Mas o coronavírus, eles não são um grupo de vírus desconhecido. Tanto que é SARS-CoV-2, existe o SARS-CoV-1, né? Então, eles são um grupo de vírus muito estudado há muitos anos. É um ponto de partida, né? E a tecnologia que eles usaram para as vacinas, exceto a de RNA mensageiro, as outras tecnologias que eles usaram para as vacinas já eram tecnologias também já conhecidas e estudadas há anos. Eles só adaptaram. E também teve uma força-tarefa de cientista no mundo inteiro. Né? Então, não é que não foi testado. Não tô falando que não foi testado, tô falando que eu achei rápido a gente conseguir produzir uma vacina em cima de uma pandemia do jeito que foi, porque antigamente demorava-se muito mais, né? Já tinha os ingredientes da receita, entendeu? Sim. As vacinas de vírus atenuado, né, que são coisas mais tradicionais, já são coisas usadas há anos, então foi mais uma questão de adaptar. Sim, e eu lembro até na época que foi falado que, olha, gente, isso aqui não é o ideal, geralmente não é assim, tá? É um momento, tipo, único na humanidade, por isso que tá essa correria, mas assim, até as outras versões da vacina, eles foram aprimorando coisas, é porque a gente precisava sair de um momento de pânico mundial. Crítico e saímos, né? Porque como alguém trabalhou no hospital numa linha de frente, eu posso dizer, sim, nós, graças à vacina, a gente pode voltar a viver com um mínimo de normalidade, porque não estava coisas que não foram legais, em traumas. Para depois aprimorar e melhorar e tudo com o tempo, né? Mas é muito doido como tudo volta para essa parte do tempo, né? De como eu acho que não é nem desperdício necessariamente, mas como nós estamos lidando com o tempo. E eu acho que estamos lidando mal. Eu ia falar, e ainda mais que a gente tá falando de pandemia, não é só o tempo, né? É o estar presente, porque acho que todo mundo aqui conhece alguém que se foi nesse período da pandemia, na correria e tudo mais. Comparando ao anime, né? Ela sempre tá lembrando de quem se foi e do quanto que a gente às vezes perde a presença daqueles momentos. Então eu acho que volta pro tempo e volta sempre pro viver o hoje e estar presente com as pessoas que a gente tem hoje. Quando eu comecei a assistir o anime de Frieren, eu achava que era sobre luto. Mas eu acho que é muito mais sobre humanidade. Sobre o que você está fazendo para viver. Foi sobre luto também. Não sobreviver. Sobreviver, todos nós estamos sobrevivendo, mais ou menos, né? Mas a gente está sobrevivendo. Mas e viver? Vocês já repararam que sempre quando eles terminam alguma tarefa
tarefa, alguma coisa para qual eles foram contratados, algum serviço que eles têm o hábito de parar de sair para comer juntos. Uhum. Né? Eles chegam em algum lugar, eles são contratados para fazer algum serviço, a Frieren, que é o Grimório, para aprender alguma magia que vai ser considerada, assim, não digo inútil, mas que, nossa, todo esse esforço por uma magia para achar coisa ou para magia que faz crescer o campo de flores, nossa, como eu chorei nesse. Esse. E depois disso tudo, eles vão lá para sentar, sentam, comem, que eles têm também os rituais deles, como agora ela está formando esse novo grupo, como ela também está se esforçando para estar presente nesses rituais que são importantes, né? Que às vezes você sentar para fazer uma refeição com a pessoa e conversar amenidades. Eu acho que é muito isso, acho que ela tá percebendo a importância desses rituais, que para ela não, se for pensar de um jeito prático, para ela não faz diferença. Pode participar de qualquer outro ritual, de qualquer outro humano, mas são aqueles humanos com quem ela criou um vínculo. Ela precisa participar porque ela não vai poder cultivar esse vínculo, talvez em outra oportunidade. Isso, né? Ela sempre achou que teria como fazer de novo, até ela perceber que aquelas pessoas são únicas. Então, você vai conhecer outras pessoas e até como ela está com o grupo agora, vai ser legal de um jeito diferente, mas nunca vai ser igual o que ela teria feito com o grupo de heróis, com o Himmel, com todo mundo lá atrás. E até sobre essa parte dos rituais, eu acho muito legal que eles visitam as estátuas, muitas vezes do Himmel e de outros heróis também, né? Tem toda a parte de ver as estátuas que estão nos lugares, e acaba que essa parte de comer também é um pouco da despedida deles daquele local. Então eu sinto que ao longo dos episódios a gente também vai visitando lugares junto com eles, vilarejos, cidades. Agora o anime já avançou um pouquinho para uma nova parte, eles estão visitando lugares, também se relacionam rapidamente com as pessoas ali, e aí eles se despedem nesse jantar, assim. Nesse momento de comer juntos também é do tipo, estamos dando adeus para essa vila, vamos para a próxima. Normalmente, quando eles param para comer, é que eles estão partindo para a próxima. Eles encerraram aquela tarefa que eles tinham ali e agora vão partir para outra. É meio consciente, assim, de como a gente faz a nossa vida na correria. Às vezes você encontra um amigo para comer e é uma correria, você come, fala, vai embora e você não percebeu ali o ritual. Você não, que legal que eu estou aqui comendo com meu amigo. Você só comeu para terminar logo para fazer a próxima coisa. E depois a próxima coisa e a próxima coisa, né? Às vezes não é só amigo, né? Em casa aqui, por exemplo, aí meu namorado, a gente tenta sempre almoçar junto, tomar o lanche da tarde junto, jantar junto, tentar não deixar o celular atrapalhar a conversa, falar, sei lá, de um vídeo que viu no YouTube, de uma série que a gente tá vendo junto e as conjecturas, mas ter ali um momento presente entre os dois, todos os dias, que vira o nosso ritual, vira o nosso momento único, né? Minha mãe brigava muito quando era criança, não pode comer na frente da TV. Por quê? Para preservar esses pequenos momentos que são os que vão construir esses laços que a gente tem ao longo da vida, né? É o famoso tempo de qualidade, gente. Às vezes, sei lá, tudo que a pessoa precisa, às vezes não é, sei lá, Peraí, esquece. Na minha cabeça ficou muito legal, porque eu pensei, às vezes a pessoa não precisa que pague um boleto, mas às vezes sim, precisa sim que pague um boleto. Gestos grandiosos, né? Exatamente. A própria pandemia evidenciou uma coisa que a gente precisa muito, que é socializar com a nossa família, ter um tempo de qualidade com as pessoas. Somos animais sociais. Somos animais sociais. Infelizmente, né, gente? Não dá pra gente... Até dá, mas a gente vai ficar muito rancoroso se a gente for morar no meio de uma montanha. Na verdade, o sucesso da espécie humana se deve ao fato da gente se agrupar. E isso evidenciou muito, porque a gente precisa disso. A gente tá falando aqui como simples ritual, simples, mas cheio de significado. Até mesmo significado para os nossos propósitos, para a nossa existência, para regular os hormônios na nossa cabeça, no nosso corpo, entendeu? Precisa disso, gente, precisa. Às vezes, só até um bicho de estimação, ter um bichinho, alguma coisa ajuda a gente a fazer essa regulação sensorial de estresse e bem-estar. E eu acho que uma coisa que o anime acaba mostrando, né? A Cakes, no começo, ela falou uma coisa que eu concordo, que
com o tempo, você vai vendo que ela vai ficando mais vulnerável com as pessoas que ela tá em volta e começa a criar pequenos vínculos com elas, né? Pô, a gente sabe que o ser humano é um ser sociável, mas a gente vive se frustrando uns com os outros, né? Sim, meio inevitável. Exatamente. E esse é o grande aprendizado da vida, né? Então, acaba que essa vulnerabilidade que a gente tem que ter como humano e que a Frieren vai tendo é um ato de coragem para essa criação de conexões, porque no caso dela, ela ainda teve que lidar com o luto, né, de companheiros. Quando ela lidou com o luto, acho que ela nem sabia o que era o luto em si, né? Mas às vezes você se decepciona com alguém, aí você quer criar o quê? Uma barreira. Eu não quero passar por aquilo de novo, eu não quero sofrer tudo aquilo de novo. E aí você tem que ter a coragem de saber sempre ser vulnerável e se sensibilizar com algumas situações, por mais que às vezes a vida tenha feito você doer com experiências passadas, né? É que é não deixar essa dor da experiência passada atrapalhar o que você pode estar vivendo agora ou no futuro. Meio que uma coisa assim, a gente pode ter medo, né, de sofrer, de se machucar de novo, e que não é errado que a gente tente se proteger, mas também não pode se fechar ao ponto de deixar de desfrutar coisas que vão ser legais, que vão ser agradáveis, porque tá com medo de passar uma adversidade de novo. Pode ter medo de viver, você vai ficar com medo de viver, com medo de fazer as suas coisas, e no final da vida você vai acabar descobrindo que você podia ter feito muito mais, podia ter aproveitado muito mais sua vida. Sabe quando passa, quer dizer, eu falo sabe como passa, como se alguém tivesse morrido, alguém aqui. Mas é de senso comum que passa um filme na sua cabeça quando você está morrendo, e aí esse filme vai ser bom o suficiente pra você, legal, aproveitei a vida, ou vai ser tipo uma grande, você vai morrer frustrado porque não aproveitou a vida. Fez um filme chato, né? Fez um filme chato ao fim da vida, né? É pra chegar assim, pô, valeu a pena. E ela tem muito, assim, do arrependimento, especialmente em relação ao Himmel, né? Acho que a questão dela com o Himmel, sim, ela tem alguns arrependimentos em relação ao Himmel, mas no começo da história já é dito que os elfos, eles têm uma forma diferente de demonstrar sentimentos e não tem muito desejo sexual, por isso que a reprodução deles é uma merda. Mas, assim, eu acho que ela viveu, sim, uma história de amor com o Himmel, só que fora daquele ideal romântico que a gente acredita. Mas da forma dela, ela teve essa história de amor com ele, sim. Ela viveu, sim, a história de amor dela com o Himmel, sim. Então, mas o Himmel não viveu com ela. Esse que é a questão do anime. O Himmel não viveu essa história de amor com ela. O Himmel, tadinho, ele tava lá tentando muito. E olhando de uma forma geral, eles tiveram a história deles, sim, só que, como eu disse, fora dessa concepção de amor romântico que a gente tem. Mas eu digo arrependimento até o primeiro episódio, porque quando ela percebe que ele partiu, ela... Acho que foi o que a Tibi falou. Ela desata chorando. E eu acho que ali é um luto que ela nem sacou o que estava acontecendo. Eu acho que é um choro que só veio e ela chorou e falou do tipo, eu deveria ter perguntado mais coisas para ele, eu deveria ter feito tal coisa, então... Ela não deveria ter demorado 50 anos para voltar, né? Exato, assim, então eu acho que os arrependimentos não é nem por ela não ter vivido, eu acho que ela tem a percepção de que ela viveu, mas, caraca, eu não dei importância por umas coisas aqui, sabe? Que eu poderia ter dado importância, não, para além do vivemos uma história, mas assim, ele percebeu que eu gostava dele, eu consegui passar isso pra ele, eu acho que ela se arrepende um pouco de como foi essa percepção, assim, de como ele partiu. E aí é muito isso do luto que a Tibi falou, assim, de... Ela nem entendeu até ali, eu acho que só caiu. Sabe a grande ficha? A grande ficha caiu, assim. Assim, e que agora, assim, que não tem mais jeito, ela não tem mais o que fazer quanto a isso. Não tem nada que ela possa fazer quanto a isso. Aí tem muito uma questão agora da resiliência dela, de estar refazendo essa jornada, de ter essas recordações, de reconstruir esse caminho e de estar fazendo memórias novas agora com as pessoas com quem ela tá vivendo agora. Porque é aquilo que eu falei em algum momento. A gente até entende que ela não tem esse senso de urgência, mas ela vive num mundo, numa realidade onde um pouquinho desse senso de urgência é necessário. Sim, e eu acho que ela vai entendendo esse equilíbrio com o passar do tempo. Você vê que hoje ela tem um vínculo com a Fern, de prestar atenção e de saber das coisas que a Fern gosta, nos mínimos detalhes. Sim,
É muito bonitinho de ver. Né, que ela realmente ela presta atenção, de que ela se esforça. É uma evolução ali, e acho que uma aprende com a outra, né? Ela aprende com a Fern, e ao mesmo tempo que a Fern, assim, às vezes está mais aprendendo com ela de, ok, não precisa também ser tão corrida. Eu acho que é um pouco de tentar o equilíbrio entre as duas ali. Agora que me veio uma coisa na cabeça também, que a gente às vezes na vida passa pelas mesmas situações diversas vezes. Você viveu, por exemplo, uma experiência de treta na família, sei lá, com seu primo, aí mais pra frente você vai ver essa treta na família acontecer com outra pessoa. Ou no trabalho, você passou por uma situação de trabalho, você mudou de emprego, no outro emprego novo aconteceu a mesma situação. E tudo isso muda a forma como você vai lidar com a situação nessa nova situação, né? Nessa segunda vez, vamos dizer assim. É quando você adquire alguma experiência, né? E é muito isso que a Frieren tá fazendo, né? Então ela teve toda aquela experiência no passado e tudo isso tá sendo como com os aprendizados do passado, ela tá desenvolvendo essa nova jornada, mexendo com tudo aquilo que a gente falou, do luto, do tempo, da presença com as pessoas, da sensibilidade, como é que ela tá lidando com todos esses aprendizados para essa nova jornada, para essa nova aventura que ela tá vivendo. Paro para pensar na gente, né? Toda vez que a gente passa por uma situação, o que eu posso aprender do passado, que às vezes a gente tá tão no automático que a gente não para refletir. E no fim, a única coisa que a gente pode fazer, até do que a Nívia falou, tipo, a gente não consegue refazer. Você não consegue voltar e passar mais tempo com a pessoa que foi e tal. A única coisa que você pode fazer é, daqui pra frente, fazer de uma forma diferente com os que estão aqui, com as pessoas que estão ao seu redor. É a única coisa que dá, né? Eu acho que o anime, ele mostra isso pra gente também. Tipo, a única coisa que dá pra você fazer é adiante, pra frente. Sabe? Lembrando, tendo as lembranças e tal, mas trazendo isso como ensinamento pra te levar adiante, não pra te deixar preso no passado. Eu acho legal os flashbacks de Frieren justamente por isso, porque ela olha hoje com um olhar nostálgico, mas nunca é um flashback pra te deixar 100% apegado no passado. É muito pra, isso daqui eu vou usar para o momento presente pra seguir em frente. Quem disse que uma pequena elfa não tinha tanto para nos ensinar, né? Cara, estou torcendo para o dia em que os psicólogos parassem de passar o divertidamente pra gente assistir de lição de casa e começar a fazer a galera assistir Frieren. Acho que vai parar, a galera vai começar a pensar muito mais. Eu já recomendei, vou recomendar de novo que vocês assistam o Isekai do CLT, o Gay Isekai, porque também é um pouco sobre isso, né? O cara, ele foi parar num outro mundo e ele ainda não entendeu que as pessoas lá vivem de uma forma diferente. Então, quando ele acha que ele tem que estar trabalhando, produzindo o tempo todo, ele se sente culpado por estar descansando, ele quer levar trabalho para casa, ele se coloca metas impossíveis, ele se cobra demais, assim, ninguém tá cobrando ele, é dele, é a cultura que ele trouxe e aos poucos ele vai entendendo que lá as pessoas não são assim, vai dar o horário delas irem embora do trabalho, elas vão embora, né, então eu recomendaria que vocês assistissem, e tá tudo bem, em que eles vão parar para almoçar e o almoço não é um sanduíche na mesa enquanto estão trabalhando, que eles vão parar, vão ao refeitório, vão comer, e é um outro ritmo, né, e é ele lá, não, eu tenho que, a primeira noite que ele passa lá com o cara, ele acorda e sai correndo, eu estou atrasado para o trabalho, eu preciso e sai correndo igual um maluco, depois de quase ter morrido. Isso daí me lembra muito escala 6x1. A pessoa não tem a capacidade de separar a vida pessoal do trabalho e não ia conseguir aproveitar os momentos com a família, ou com seus bichinhos, ou com as suas coisinhas, os seus mangás, os seus animezinhos, não vai conseguir aproveitar a vida porque está trabalhando, ou pensando em trabalho. Né? E quando não está trabalhando, está simplesmente exausto demais para fazer qualquer coisa. A gente, por exemplo, que trabalha por conta, a gente tá 7x0 quase, né? Se a gente não se autodisciplinar, né, para ter esses tempinhos para parar, a gente vai no 7x0, vai ver a vida passar e
não aproveitou nada, não fez nada da vida. Porque enriquecer não vai enriquecer, não. Sinto muito. Não vai mesmo. Mas depois do meu burnout, e isso ficou muito mais claro pra mim. Porque eu tive, né, o burnout no ano passado. Já tinha tido uma crise o ano retrasado. Foi de vez, né, o ano passado. E aí eu comecei a parar pra prestar mais atenção justamente nesses pontos. Então, paro pra fazer meu exercício, tenho meus horários de alimentação. Falo mais não, porque a gente às vezes não fala não. Uhum. E aí, agora eu tô trabalhando meio período, mas eu recusei um trabalho full time porque a gente precisava de dinheiro, mas o dinheiro era pouco comparado a tudo que eu ia perder na minha vida, porque era 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar, isso 3 a 4 vezes por semana. Uhum. Hoje eu trabalho de home office, aí eu não ia conseguir fazer meu taekwondo, eu não ia ter a mesma qualidade de vida, não ia conseguir cozinhar minhas marmitas, ou às vezes até ver meu seriado, né, no horário que eu consigo ver. Então, ou seja, o dinheiro já não é mais moeda de troca tão importante. Claro, a gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar os boletos. Às vezes, né, pagar o boleto pra gente também ajuda. Mas quando você tem a opção, né, de poder escolher, às vezes o dinheiro nem sempre vai ser o fator decisivo. Ou seja, eu tô com um emprego part-time, mas eu preferi continuar recebendo um pouco menos do que sacrificar tudo que eu tenho na minha vida para eu não ter um novo burnout. Eu acho bem compreensível. Que às vezes você vai avaliar aquele dinheiro extra, ele não vai ter um retorno positivo para você. Você às vezes vai ter que pegar aquele dinheiro e aplicar em outras coisas, tipo remédios, terapias ou terceirizar coisas na tua vida que aquele dinheiro não vai, no fim das contas, não vai estar te fazendo falta nenhuma. Tu vai só estar se esgotando por uma grana que você nem vai ver. Exatamente. E às vezes a gente não para colocar isso na balança. A gente acha que só receber mais é mais importante e às vezes a gente não vê o quanto esse dinheiro a mais pode ser o sacrifício, porque não adianta você ganhar mais se você também não pode aproveitar desse dinheiro. Quando que você vai conseguir gastar, né? Eu pensei nisso na situação de eu pegar um outro trabalho, porque eu tenho uma carga horária flexível, né? Eu trabalho part-time, eu tenho 30 horas semanais. Aí isso não dava para encaixar outro trabalho. Aí para eu encaixar outro trabalho, eu ia ter que pegar a minha filha e pagar ou a escola integral ou pagar babá para ficar com a minha filha. Valeria a pena? Fiquei com só. Privilégio, né, de eu ter um emprego com carga horária reduzida que me paga relativamente bem, é um privilégio. Nem todo mundo pode se dar a esse luxo. Uhum. Mas eu cheguei e falei, não vai compensar. Eu vou trabalhar mais, terceirizar a criação da minha filha, vou ter que terceirizar as coisas na minha casa, vou ter que se bobear, pagar alguém para passear com o meu cachorro. Não compensa. Eu não ia aproveitar o dinheiro. Pois é. É isso que temos que parar para pensar. Mas seria ótimo se alguém pagasse um boleto. A gente tem que parar de perder tempo trabalhando e começar a ganhar tempo vivendo. A gente que não nasceu herdeiro, né? Toma cuidado com o que faz com o dinheiro. Tempo é uma coisa que não volta e às vezes a gente não valoriza tanto, mas não vai voltar. Gente, é uma coisa que eu falo sempre. Nome sujo é só um nome sujo. Você perder tempo de qualidade aproveitando com os seus filhos, com a sua família, com os seus bichos ou fazendo as suas coisinhas, esse tempo nunca mais volta. Nome sujo, você faz um acordo, você limpa. Agora, o tempo de qualidade com as pessoas que você ama, com as coisinhas que você ama, esse tempo não volta, não. Ou com você mesmo, né? Por isso que eu falo, fazer essas coisinhas. É você se olhar, porque eu vejo muito isso, principalmente em quem tem esse ritmo, né, 6x1, ao invés de parar pra pensar uma coisa fútil, assim, não fútil, né, mas ao invés de parar e pensar assim, pô, andava só num estilinho assim, meio gótico, tudo, hoje em dia, todas as minhas roupas são o tênis que menos dói pra andar, a calça que não vai ficar molhada, arrastando no chão quando eu voltar no meio da chuva, a camiseta que é mais confortável, que não vai dar um CC depois que eu voltar de um dia de trabalho, entendeu? Tipo, você perde até o seu estilo, você perde até a sua personalidade. Coisas básicas, né? Tipo, quando foi a última vez que você fez uma limpeza de pele, hidratou o teu cabelo, parou pra ouvir música, dançar. São pequenos detalhes da vida que às vezes a gente
deixo de lado. Mas é uma máquina de moer gente e que você acredita que esse é o modelo certo a se seguir e que alimentaram muito aquela ideia de que se o tempo todo você não está trabalhando, se esforçando, você não está sendo produtivo. Aquele papo idiota de coach, né? Como se todo esse abismo social que existe no país fosse ser resolvido com você sacrificando a tua vida para deixar o empresário e teu patrão mais rico. Sim. O famoso trabalho enquanto eles dormem, né? Não, isso não existe, cara. Isso não existe. É aquele, o que você faz de meia-noite até 6 da manhã, né? Tipo, eu durmo, seu filho da mãe. O que eu vou fazer? Meu Deus. Ultimamente não tenho dormido, mas aí é outro problema. Mas às vezes tem muito também, até quando a gente começa a entrar na roda de até o que é sua diversão tem que ser produtivo. E eu acho que esse é o ponto que tá me pegando muito em como a gente tá como sociedade atualmente, porque, beleza, comecei a ver One Piece. E aí, que episódio você tá? Já viu? Já viu tal coisa? E aí você fica, meu Deus, eu tenho que ver rápido, eu tenho que ver bastante. Aí sai animes da temporada, muito anime toda a temporada. A Netflix fez um lançamento de Pelo Prisma do Amor, um anime original essa temporada. A Netflix soltou 20 episódios de uma vez. E é assim, eu vou querer eu ver 20 episódios, mas, pô, eu podia ver aos poucos. Mas tá todo mundo vendo, tem spoiler. E se eu não ver, eu não vou ter que conversar, eu preciso ver rápido. E aí, a própria skincare, assim, tipo, você comprou o creme mais recente coreano que saiu e tal, e você, não comprei, eu gosto dos meus, não, mas você tem que ter, sabe, é tudo performance, assim, e eu sinto que até a nossa diversão, até o que a gente tem que, e acho que é mais importante você pegar momentos de, tipo, eu não vou fazer isso para performance de nada, assim, é só pra mim. Eu acho que é isso, as pessoas têm que também se olharem, olhar as suas ações e ver, gente, vocês não estão performando demais, sabe? Tipo, você tá performando pra quem, sabe? Principalmente, né, aqui em São Paulo, ou até em grandes metrópoles, grandes capitais, ninguém se importa com o que você tá vestindo, ninguém se importa com o que você tá fazendo. Cara, você não precisa, sabe, fazer um grande mousse o tempo todo. Você pode só ficar olhando pra parede. Muito isso, né? Que tudo vira uma performance, ainda mais nesse meio que a gente faz criação de conteúdo, né? É muito sobre aparentar, sobre ter as últimas novidades, sobre estar por dentro das coisas, estar nos eventos, ter assistido todos os lançamentos, ter todos os mangás. É muito mais uma coisa de você estar performando o tempo todo. Eu acho isso extremamente cansativo, tanto que eu sou uma criadora de conteúdo que posso dizer que hoje eu tenho alguma certa relevância muito por acaso, porque eu falo até que eu sou meio antissocial, e não acho que ser antissocial seja a palavra, só que eu não priorizo tanto isso, porque eu tenho uma vida atribulada com o trabalho, com maternidade, com tudo, então é um hobby, é o tempo que me sobra, e eu não fico me cobrando para ter um número de seguidores, ou para estar presente em tudo, acompanhando tudo, lendo tudo, vendo tudo, sabendo de tudo, senão eu vou ficar maluca. E eu acho que isso até tira a autenticidade da pessoa. Não, com certeza. Principalmente para criador de conteúdo, tira totalmente a autenticidade, porque aí você fica só no piloto automático de criar conteúdo, e você vai ver, tipo, os vídeos da pessoa, tá tudo a mesma coisa. Aí você vai ver a criação de conteúdo, hoje se resume a pegar uma caixa, abrir, mostrar o que você ganhou e mais nada. É vazio, né? Cadê o resto? Vazio. É só mostrando coisas que você tem, lugares que você foi, mas não tem um aprofundamento. E, assim, em segundos, assim, eu fiz um vídeo que ainda vou postar no Reels, assim, falando de um anime, deu 3 minutos. 3 minutos pro Instagram é um fucking longa-metragem. Não vai entregar pra ninguém, mas eu fiquei assim, eu comecei a gravar o vídeo e eu queria falar mais sobre aquele anime, porque eu gostei. Mas tava assim, já deu 1 minuto de vídeo, já deu 1 minuto e meio de vídeo e, tipo, não é nada. Até 3 minutos tá ok, tá? Pra você começar ali a desenvolver alguma coisa, falar alguma coisa, o Instagram já tá assim, não vou te entregar pra novos públicos, hein? Muito grande esse vídeo. Tá falando muito, tá dando muita opinião, ninguém quer saber. Isso é depois dos 3 minutos, tá, Kay? Que você deu sorte. Ele não te entrega pra outras pessoas depois de 3 minutos. O de 8 segundos com áudio engraçadinho, vai que vai, assim. Você fala, tem nada em 8. O que são 8 segundos? É bizarro. A rede social ela não te ajuda. Eu percebi isso ultimamente, porque ultimamente eu tenho lido bastante sobre criação de conteúdo e eu tenho
escrito muita coisa, mas escrito lápis e caderno. E aí eu pensei, gente, eu tenho tanta coisa pra falar, eu posso fazer redações intermináveis pro Enem e eu não consigo resumir. Eu tenho que dividir o roteiro que eu tô fazendo em 3 partes, porque ele não vai ficar apresentável, sabe, assim. Eu falei, ai, que ódio, cara, que ódio. Eu queria falar por 1 hora. Não, é horrível, porque você está limitando. Eu tenho que me limitar a 2.200 caracteres quando eu faço um review escrito, né? Mas, isso falando da Mangás Brasil, como a Mangás Brasil tem site, normalmente os meus reviews eles têm 2 versões. A versão maior, mais completa, que vai para o site, e uma versão menor de divulgação na rede social. Mas isso limita o que você faz e favorece o conteúdo raso. E parece que, assim, eu também não vou ficar me estressando com isso, porque eu acho que é muito que... Eu não posso dizer, as pessoas buscam, né? O que eu acho que também o gosto, as preferências das pessoas estão sendo moldadas por aquilo que o algoritmo entrega. Mas eu não vou lutar contra isso. Esse tipo de lição que a gente tá tentando falar aqui no podcast, pra você que está ouvindo aí, é esse tipo de lição que a gente quer trazer com o Frieren também, que como a gente produz conteúdo, a gente consegue falar sobre isso. Aproveitem o seu tempo, somos humanos, não somos elfos. Eu adorei o bate-papo, tava com saudade de vocês. Acho que a gente conseguiu botar várias sementinhas nas pessoas para elas pararem para pensar um pouquinho. Que nem eu brinquei antes. Quem disse que uma elfinha podia nos ensinar tanto? Então, eu ainda não comecei a 2ª temporada, mas aproveitem a jornada junto com ela, aos ensinamentos junto com ela e levem esses ensinamentos para a vida de vocês. Exatamente, assim, acho que a recomendação é que quem não assistiu ainda, a gente nem falou de spoilers, né, tudo que a gente falou aqui é muito no começo da história, que assista Frieren, e especialmente você, um público até mais jovem, um público que tá mais na correria, vê Jujutsu, os animes de ação e tal, que eu gosto muito, são ótimos, adoro ver pancadaria e gente se matando por aí, mas dê uma chance pra Frieren, e mesmo se você achar que no começo está meio lento, é tudo disso que a gente falou no cast, tem um motivo pra isso, e eu acho que faz você respirar um pouco fundo no meio da temporada de animes loucura. Dê uma chance, mesmo que pareça lentinho no começo, vai valer a pena. Eu tava viajando um pouquinho aqui nas ideias, porque a Cakes falou de assistir Jujutsu pela porradaria. Tem outras coisas no anime também que é bem legal de ver. Eu assisto pelo chip, eu gosto de ficar os meninos todos. Exatamente, amiga, exatamente. Dá pra botar uma música de fundo, né, e deixar só as imagens passando. Outra temporada animada com uma mão só. História, eu não entendi nada do jogo do abate, não quero entender o jogo do abate. Vamos que vamos, gente, eu quero porradinha. Quero entender, pelo amor de Deus, eu quero ver gente gostosa se batendo. Eu tô suave. Só falem, suem e tirem a camiseta. Não, rasguem a camisa e briguem. Por favor. É isso, gente. Termino este podcast elegendo Frieren, nossa psicóloga, e a Mal como a nossa psiquiatra. Ela vai fazer os remédios. Exatamente. Os veneninhos que a gente precisa. Uns veneninhos pra nós. Gosto. Com licença, gente, estarei me despedindo porque tem uma urgência, entrou uma barata na cozinha. Tchau. Meu Deus, olha o plot twist, meu Deus. Plot twist, eu tenho medo de barata, minha filha tem medo de barata, só temos a Judite e um sonho, vai dar certo. Vai lá, firme e forte. A barata é muito grande. Joga a Judite que nem Pokémon. Sim, mas é isso que eu faço. Se quiserem comentar, por favor, comentem aí. Esse podcast teve um tema muito mais profundo, mas eu queria trazer uns temas mais interessantes aqui para os próximos podcasts. Se vocês quiserem dar sugestão também, eu vou estar de olho aí nos comentários. É isso. Até a próxima. Tchau. Tchau.